Pai, que o Senhor não morreria se não fosse o teu amor, se não fosse, meu Pai amado, a tua graça e o teu perdão por todos. Por isso eu te agradeço, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir então nossas Bíblias, gente, do livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Louvado seja Deus. Aos Romanos. Tem Atos, depois vai vindo, aí você se depara com Romanos. Se todos acharam, diga amém. Amém. Se não acharam, diga eu vou achar. Amém também. Agora vamos partir para o versículo 12. Amém? Romanos 8, capítulo 8, versículo 12. Versículo 12 diz o seguinte: assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para que viveste outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Aleluia. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Então, o nosso amado, querido apóstolo Paulo, ensinando, para aquele povo daquela época, ensinando para todos nós. E nós temos essa certeza, amados, que se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Se nós estamos em Cristo, a palavra do Senhor nos diz que nós somos o quê? Herdeiro das suas maravilhas, das maravilhas do Pai. Então, amado, olha, assim pois, irmãos, isso é Paulo falando, somos devedores, não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhas para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E nesse momento quero parar um pouco e chamar a atenção para que o pastor Alexandre sempre está falando para nós a respeito do jejum. O jejum, a gente, na verdade, já tivemos algum ensinamento que o jejum seria abolido, que nós teríamos que deixar para lá o jejum. E, evidentemente, o que nós temos que fazer mediante o ensinamento é você jejuar sim, você apresentar o jejum para o Senhor por uma causa, você orar ao Senhor e apresentar um jejum, não é verdade? Não aquele jejum que você não suportaria, um jejum prolongado, sem comer nada, passando mal, não. Esse tipo de jejum é lei, esse tipo de jejum ele faz mal para a gente, entendeu, queridos? Mas o jejum que você possa apresentar ao Senhor, tirando aquilo naquele momento, naquele tempo, algo até que você gosta, se abstendo daquilo, está entendendo? Porque quando nós, muitas vezes, fazemos esse tipo de jejum, esse tipo de até um pequeno sacrifício em prol de quê? De mortificar a carne e vivificar o espírito,
Então, o que acontece? Então, você vai se consagrando ao Senhor através desses jejuns, né? Pode ser se abster, por exemplo, se você gosta de pão, um dia você abstém do pão, outro dia você abstém do café, vamos dizer assim. Outro dia você se abstém do feijão, eu sou fã de feijão, gosto muito de feijão, entendeu? Então, amados, nós temos que fazer isso. Nos consagramos ao Senhor. E o que o nosso amado irmão está explicando para nós é que se você é filho, que somos filhos de Deus, a palavra do Senhor nos ensina que nós somos filhos de Deus através de Jesus. Nós entendemos que Jesus Cristo ele passou a ser o nosso irmão mais velho. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, e se nós somos filhos, qual pai que tem um filho, né? Sendo ele um pai bem riquíssimo, né? Eu vou até comparar com um pai terreno que tem grandes riquezas, grandes posses, e ele tem essas riquezas. Você está entendendo? Tem um filho que esse filho não faz parte dessa riqueza. Faz sim. Amado, nós somos herdeiros das riquezas, dos benefícios da salvação na nossa vida espirituais e também de tudo aquilo que o Senhor criou. Jamais, eu creio que jamais o nosso Deus criaria algo tão especial que tem aqui na terra. E olha que tem, viu? Tem muitíssimas coisas boas aqui na terra. Ele mesmo disse: você crê, você comerá o melhor dessa terra. Você vai comer o melhor dessa terra. Você está entendendo? Então não é à toa. Não é à toa e nem em vão que nós estamos nesse propósito. Você está entendendo? Você está desse ano da grande colheita nesse ano 2019. Não é à toa, amado, não é mesmo não, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que quer ver os seus filhos bem. Jamais um pai que tem condições, você está entendendo, tem posses, jamais um pai que tem verdadeiramente riquezas, você está entendendo, vai deixar o seu filho ou a sua filha de mão abanando. Evidentemente que esse mistério é questão de fé, é questão de nós cremos e nos apossarmos desta riqueza. Nós temos que verdadeiramente crer que para nós já aconteceu, né? Isso que está escrito aqui nessa faixa, você está entendendo? Isso que já é em Gênesis 26, versículo 12, isso já aconteceu. Amém, amados? Então, amém. Olha, assim, sim, porque se viver segundo a carne, aí não, você está caminhando para quê? Para a morte. Mas se pelo Espírito mortificastes os feitos do corpo. Está entendendo o que é os feitos do corpo? O que você fazia, amados? Você pensa 2 vezes, já não faz mais. Coisas que te prejudicam, coisas que até prejudicam o seu corpo. Você está entendendo? Coisa que não faz bem para a sua vida espiritual. Você tem que se afastar sim, se abster daquilo. Fala, puxa vida, eu vou fazer aquilo, mas isso aí não me leva a nada. E você procurar fazer tudo aquilo, amado, que é agradável a ti, e principalmente a Deus. Amém? Amém. Amém. Então vejam bem, olha, caminhar para a morte. Então, e se você caminha, mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Amém? Quem é filho de Deus aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Somos filhos de Deus através do seu Filho amado Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Ninguém recebeu aqui espírito de escravidão, né? Para viver outra vez atemorizado. Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Louvado seja Deus. Que maravilha. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê?
filho de Deus. Olha que maravilha. Aleluia. Né? Através de Jesus, nós somos filhos de Deus através de Jesus. Quando nós recebemos, nós entendemos o sacrifício, morte e ressurreição de Cristo, nós recebemos e absorvemos e agradecemos a Ele por esse sacrifício. E aí nós temos a certeza que o Senhor Jesus morreu para que através da morte dele nós tivéssemos vida. Vida e abundância. Vida eterna. Glória a Deus. A vida e amém. abundância, o que é? É você viver aqui, amados. Você viver. Não estou falando de viver aí, desfrutando das maravilhas da riqueza, não. A riqueza é você viver bem. É como o pastor falou agora há pouco. Você poder pagar as suas dívidas, você ter, vamos dizer assim, você ter para emprestar e não precisar tomar emprestado. Isso é a palavra Glória a de Deus. Deus. Se você crê, você comerás o melhor dessa terra. Aleluia. E se você é para você comer o melhor dessa terra, igreja, nós precisamos ter dinheiro. Não é verdade? A moeda que rege o nosso país é o real, né? Está surgindo outras moedas aí, mas atualmente é o real, entendeu? Então o que acontece? Para que nós possamos desfrutar de uma vida abundante, uma vida, vamos dizer, que você possa dar o melhor para a sua família, que você possa desfrutar do melhor, você pode comer, você pode passear, você pode dizimar bem no seu local de culto, na igreja, pode ofertar bem, você correr em prol da necessidade do seu irmão, do seu próximo. Você entendeu, querido? Isso é agradável a Deus. O que não agrada ao Senhor, e Ele sabe disso, é aquele que é mão amarrada. A pessoa tem, sabe que a pessoa ali está necessitada de uma ajuda e ele fecha as mãos. E existe muito por aí, querido. Agora, para você que entende que tudo isso vem do Senhor, todo o nosso bem, tudo aquilo que o Senhor, tudo que nós recebemos, que seja emprego, herança, que seja benefício, tudo vem do Senhor. Por isso nós temos que agradecer a Ele, agradecendo também com o dízimo e oferta. Foi o que o pastor até no início do culto estava falando. Por que Isaac, ele, na verdade, ele recolheu? Porque semeou. Você tem que semear mesmo, você tem que procurar, amado, de uma certa forma, semear. Que seja aqui na própria casa, né, de oração, no local de culto, para que possamos expandir mais e mais a obra, atendendo as pessoas, ajudando aqueles que estão mais necessitados. E é uma coisa até difícil, que muitas vezes, amados, chega um irmão aí, e até você saber que ele está precisando de uma ajuda, é até difícil, porque hoje as pessoas se fecham muito, viu? É verdade. Eu até tive conversando com uma senhora, e ela falou: irmão, se você tiver condições lá com a sua igreja, de me arrumar um pouco de alimento para me mandar, não sei, para Minas Gerais, coisa assim. Eu falei: ai, mano, não precisa nem ir lá falar com a igreja, essa coisa de alimento, essa coisa aí, dá um jeito, entendeu? Então, são isso. Tem pessoas que se abrem com o outro, viu, irmão? Até o próprio irmão aqui na igreja é difícil de se abrir. É difícil. É difícil ele pegar e falar que está necessitado, né? E eu me lembro muito bem, amado, saindo um pouquinho aqui do texto, me lembro muito bem que houve uma época que um do meu padrinho de casamento com a minha mãe, da Zuleika, é um homem que nós conhecíamos há muito tempo. Ele, cristão, a família dele toda cristã e tudo. Aí ele se afastou, né? Foi morar longe, meio distante da gente. E aí o que aconteceu? Ele passou por um momento difícil, um momento de desespero, porque pelo que a família mandou nos falar, ele estava passando por necessidade. Pastora, o que ele mandaram falar que dava que entender que estava faltando até alimento lá. Aí nós preparamos, né? Preparamos alimentos, preparamos exatamente com aquela senhora que eu falei agora, falei na quarta-feira que estava, passou mal, entendeu? Preparamos alimento, levamos bastante alimento, graças a Deus, para a casa deles.
Mas, amados, eu não entendo como é que acontecem essas coisas. Não entendo. O ser humano ele é difícil assim. Por quê? Chegamos lá, tá? Fomos recebidos e tudo, mas chegamos lá, daqui a pouco nós somos recepcionados. Você sabe com o quê? Com alimentos, com pizza. Aí eu fiquei meio triste. Por quê? Porque jamais o necessitado, uma pessoa que está precisando de ajuda, vai fazer banquete. Você entendeu, querido? Eu até falei, eu pensei que você me oferecer um café e eu ia ficar muito feliz. Mas eu não vim aqui comer pizza, gente. Para, entendeu? E aí, essa senhora, ela ficou tão triste que até hoje ela não tem mais assim um contato com esse pessoal. Você está entendendo? E ele estava passando por um momento difícil mesmo, porque ia passar por cirurgias, ele ia ter. E ficou uma coisa bastante chata, viu? É como se. Eu não sei se um estava falando uma coisa entre o casal, daí o outro estava falando outra. Você está entendendo, querido? Porque quando a gente vai fazer algo, vai fazer de coração. Foi o que nós fizemos. Nós perdemos bastante tempo na fila do mercado. Fomos lá, compramos o alimento do melhor possível que nós tivéssemos, nas condições que nós tínhamos, né? E fizemos assim, fizemos assim uma cesta, graças a Deus, bem recheada. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu nunca me senti tão constrangido em abençoar uma pessoa como foi desta vez, só por causa desse tipo de ato. Você foi para abençoar, você está entendendo? E você foi abençoado, quer dizer, vamos levar algo para a pessoa e você recebeu, quer dizer, não fazia sentido, amados. Eu volto a falar para vocês, você ir na minha casa, me levar algo que eu estava precisando, e eu cheguei lá e eu recepcionava um banquete. Que história é essa? Então, essas coisas, isso aconteceu. Mas voltando para o texto, amado, mas isso não é nada. Eu estou comentando esse fato, porque até hoje, olha, essa senhora, ela estava doente, nós estávamos lá na casa dela, ela estava doente, estava, né, porque ela está curada em nome de Jesus. Amém. E ela estava comentando esse fato. Você entendeu, queridos? Você vê como é que é as coisas? Então, amados, nós temos que crer no Senhor. O que foi feito ali foi feito de coração. Pode ter certeza disso. Nós temos que dar, você está entendendo? Ofertar, dizimar de coração. Você está entendendo? Não estou falando nada daquilo que foi ofertado, jamais. Eu estou comentando do banquete que nos recepcionaram. Isso sim, isso nos constrangiu, porque não era aquilo que nós estávamos, vamos dizer assim, aguardando. Amém? Mas nós temos certeza em Cristo Jesus que o melhor para todos nós já foi feito. Amém? E isso que nós recebemos, amados, você pode ter certeza que são os benefícios da salvação. Quando você crê que o Senhor Jesus Cristo, Ele se deu, Ele se doou, para que através desta doação que foi feita para todos nós tivéssemos o que? Acesso aos benefícios da salvação, aos benefícios que a salvação nos traz pela nossa fé. Amém, igreja? Então, olha, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Entendeu? O Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Amados, se nós pararmos para pensar naquilo que o Senhor fez, naquilo que Jesus Cristo fez por todos nós,
se nós analisarmos o sacrifício, morte e ressurreição por todos nós, se nós pararmos para pensar, amado, não tem nada que nós fazemos que possa, olha, eu não digo nem pagar, mas que possa se contribuir um pouquinho, você está entendendo? Por tudo aquilo que nós recebemos. Amém? Porque é o seguinte, quando o Senhor Jesus Cristo, ele foi ali para o Calvário, ele sabia, antes mesmo dele ir para o Calvário, né, quando ele estava orando, a Bíblia nos diz que ele, mais ou menos 2 dias antes de se entregar, ele sabia o peso do pecado, o peso da enfermidade nossa, que ele teria que suportar naquela cruz, andando ali pelaquela via dolorosa. Você está entendendo, querido? Ali, mesmo, vamos dizer assim, na pessoa física dele, mesmo sem, vamos dizer assim, sem resistência física quase que nenhuma, mas ele suportou ali, né, carregando aquela cruz, e sabendo, amados, imagine você, quando eu penso que você carregando a sua própria cruz, você está entendendo? Sabendo que ali naquela cruz que você estava transportando nas suas costas, né, cansado porque ele estava no corpo físico, naquela mesma cruz, você seria pregado. Imagine você carregando aquela cruz e imaginando, puxa vida, daqui a pouquinho eu vou ser pregado nessa cruz. Você entendeu, querido? Então, imagine vocês, amado, o Senhor Jesus Cristo não tinha razão nenhuma, não tinha. Olhando para nós, que tipo de razão, que tipo de recompensa o Senhor Jesus tinha para carregar todo esse sofrimento nosso, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e ali, você está entendendo, se entregar naquela cruz, e antes disso ser ali zombado, ser chicoteado, cuspido, ser, sabe, querido, todo tipo de maldade, toda espécie de desprezo, ele sofreu por causa de nós. Amado, o amor é algo especial. O amor, ele não pode ser nem entendido. O amor verdadeiro, esse amor ágata, esse amor grandioso que Deus tem por cada um de nós, nós não podemos imaginar o que isso significa para Ele, porque não existia razão nenhuma e não existe se não é esse grande amor. Amém? Se não é esse amor de Deus para conosco, amado, você está entendendo? Não teríamos razão nenhuma para que o Filho de Deus viesse aqui na terra, vivesse entre nós, e aí, amado, com o passar do tempo, se entregar, né? Se entregar, né? Em morte, em sacrifício, morte, e depois ressurgir de novo. Você entendeu, queridos? Então, o apóstolo Paulo, ele dá umas dicas muito especiais para todos nós. Você está entendendo? Filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Os feitos é reações daquilo que você fazia de errado, daquilo que você, o seu comportamento, você analisava, puxa, isso aí não serve mais para mim. Não, de jeito nenhum. As palavras que você falava muitas vezes no passado, né? Aí você já procura policiar, né? Isso aí, Jurandir. Então, o que acontece? Que aos poucos você vai vendo
que aquilo que você fazia, você não faz mais porque não é bom para você. Amém? Não é porque alguém falou, você não pode fazer isso, não. Não é porque você chegou no local de culto da igreja, que ali o dirigente ou até o líder vai falar, opa, olha aí como você está, olha a sua roupa, olha o seu cabelo, olha o seu jeito de falar. Nada disso. Você vai analisando e você vai vendo, amado, que isso já não cabe mais na sua pessoa. Você está entendendo? E muitas vezes, quando você ouve algo, né, algo que já não é mais bom para que você possa ouvir, você fica até triste, fica chateado. Você está entendendo? É claro que você, andando por aí, você ouve mesmo. Você está entendendo? Hoje mesmo, agora à tarde, eu tive o prazer, e até foi gostoso, porque eu descobri uma coisa boa, pastor. Como é que é o Instituto La Femme, São Miguel Paulista? Ele faz esse tipo de trabalho que foi feito aqui há 15 dias atrás, pastor. Ação social. Chique, fazer de pegar o pessoal e levar da escola lá, por causa da diretora, que é gente boa. E eles fizeram um trabalho lá bom, né? Trabalho com as mulheres, maquiagem, sobrancelha, essas coisas assim. Então o que acontece? Eu já, você faz, faço, então tá bom. Mas, amados, a pior coisa que tem é você transportar essa turminha, porque elas falam muito pomoseira, viu? Oxe. Infelizmente, e ali e tal, né? Só era mulher mesmo, porque o único homem que foi, ele saiu mais cedo. Então, amados, mas foi bom por conta disso, porque descobri ali, pastor, que uma oportunidade, quem sabe, nós procuramos também o La Femme. Amém? Louvado seja Deus. Então, amados, ajudar os outros. Essa ação social foi uma bênção. E eu quero crer em nome de Jesus que muitas e muitas ações sociais aqui neste lugar ou em outro lugar, se assim o Senhor nos permitir, nós vamos realizar em nome de Jesus Cristo. Porque é o Senhor que tem que ser glorificado em nós. Amém? É o Senhor, amados, que realiza todas as coisas em nós. Mas para quê? Para que o santo nome dele seja glorificado. Aleluia. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Ficamos por aí então. Amado Deus e eterno Pai, meu Deus querido, mais uma vez, meu Pai, eu te louvo, te agradeço, Pai. Porque, meu Pai querido, sobre as minhas limitações, Senhor, o Senhor tem, meu Pai amado, demonstrado o teu amor, o teu carinho para comigo, teus cuidados, Pai. O Senhor sabe, meu Pai amado, eu reconheço que não sou merecedor de nada. Enfim, nenhum de nós somos merecedores. Mas o Senhor é bom. E por conta da tua bondade, meu Pai, nós contamos, meu Pai amado, sempre com a tua ajuda. Não só na vida espiritual, mas como na vida física, sentimental, emocional e financeira. Por isso, meu Pai, nós temos certeza em Cristo Jesus que nós somos mais do que vencedores. Então, meu Pai, meu muito obrigado por essa oportunidade. Eu te agradeço, meu Pai, pelo teu filho, pastor Alexandre, pela sua esposa, pastora Evelyn, meu Pai. Eu te louvo, meu Pai, pela Ludmila, sua filha. Te louvo, Pai querido, pelo Wagner. Te louvo, meu Pai querido, aqui pela minha esposa que aqui está presente, meu Deus, pelo meu filho Henrique Eric, pelo amado irmão Diácono Luiz, pelo Diácono Jurandir que aqui está, meu Pai querido. Senhor, te louvo, meu Pai querido, pela tua filha que aqui está, que chegou bem de viagem, Senhor. Eu te louvo pelo filhinho dela, Davi. Eu te louvo, meu Pai amado, por aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, Senhor. O que eu te peço mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor nos faça, meu Pai amado, te glorificar e te exaltar nas orações, nas pregações, nas realizações, meu Pai amado, sociais deste lugar e o outro, meu Pai. Nos ajuda, meu Pai amado, a te glorificar e te exaltar, Senhor, porque isso nós queremos e te louvamos em nome do Pai, amém, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Amém, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.